Olá, meus amigos. Já já a gente começa aqui o nosso papo. Hoje a conversa é sobre um tema que está na pauta, que está em discussão no nosso congresso nesse momento. O tema é o tema da inteligência artificial. A gente vai ter hoje um amigo querido aqui, o professor Bruno Zampier, que vai conversar um pouquinho conosco sobre o assunto. Eu vou primeiro falando, tá? Para a gente já ficar aqui a postos aguardando o professor Bruno chegar na sala. Só estou esperando ele entrar. E a ideia é que a gente possa bater um papo sobre os rumos atuais da inteligência artificial no Brasil. Olá, meu amigo. O frio está pesado aí pelo lado do sul, né? Já estou vendo aí pelo cachecol, tá certo? Se quiser trocar, a temperatura aqui está melhor, mas está chovendo. Aí tem praia. Não, mas aí dá praia até com chuva. Eu tô aqui com o pai, Deixa eu com dar um meus beijo para a Ayla. amigos. Enfim, hoje eu falarei pouco, mas vamos dar boa-vinda. Boas-vindas para quem já está aqui junto conosco. A gente fica muito feliz com a participação, com a presença de vocês. E aí eu já estou vendo aqui o Bruno entrando aqui na sala. Estou tentando aqui colocar ele para dentro. Bruno, se ficar mais fácil para você aí, amigo, me pede para participar. Pronto. Que agora vai ficar ótimo para a gente poder começar o nosso papo. Deixa ele entrar aqui na sala. É bom essa conversa porque a gente tem aí duas, três pessoas participando e a gente vai deixar esse papo mais animado. Olha aí, meu caro Bruno, tudo bom Boa com você? noite, dupla de Marcos. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo bem, e a gente ainda tem aí uma convidada especial. Você sabe que a filha do Como Catalã é que vai essa se coisa formar em linda Direito, né? chama? Como é que ela Essa é a chama? Ayla. Ayla. E aí, Ayla, tudo bem? Fala, oi, titio, tudo bem? Tá frio aí no sul? Esse teu tema me interessa muito, titio, sobre inteligência artificial, viu? Porque o meu mundo de adulta vai ser só inteligência artificial. Vai ser mesmo. Essa geração super, ultra, hiper conectada, né, Catalã? É o futuro, meu amigo. E, aliás, a gente fala É. do futuro, mas acho que talvez a gente possa pensar no presente, né? Na verdade. E aí, deixa eu primeiro começar lhe apresentando, Bruno. Primeiro, eu queria Que lhe dar as isso? boas-vindas aqui, em nome do professor Catalã. Para quem ainda não conhece o professor Bruno Zampier, eu estou falando aqui com o mais novo doutor da PUC Minas, Tamo aí tá? ralando. E aí, é um colega querido de Berk, é alguém que tem uma trajetória aí de ajudar muitas pessoas a conseguirem cumprir seus sonhos aí, entrarem em carreiras jurídicas, no Supremo, em tantos outros cursos. E quando ele não está em sala de aula catalã, ele ainda está combatendo aí aqueles que estão do lado contrário do Código Penal aí, e ainda eu não sei que horas ele trabalha como delegado, Pô, tá o dia certo? inteiro, cara, o dia O dia inteiro. inteiro. E aí depois ainda vai dar aula à noite, tá? Para Três poder turnos. ajudar as Mas, pessoas. mas todo mundo que é professor sabe o que é três turnos de trabalho, né? Venhamos e comemos. Todo mundo que dá aula sabe o que é três turnos, cara. Vamos, né? Pois é, Concorda? pois é. E aí a gente ainda pede na folga dele para poder ele vir para cá conversar com a gente. Bruno, a gente tem trazido aqui pessoas para o perfil, especialista nos assuntos e alguém que possa ajudar a gente a tentar tratar com clareza temas que para muita gente parece aquela música do Zeca Pagodinho, sabe? Nunca vi, eu Nem só ouvi. ouço falar, É. não entendo direito exatamente o que é aquilo. E aí, eu acho que é uma feliz coincidência a gente estar conversando com você aí no, sei lá, dias após o lançamento da tua tese, a versão Aham. comercial da tese pela editora Foco. Aliás, Uhum. vamos ver se seu editor aparece aqui, tá? Léo, estou esperando você. Se você assistir o vídeo depois, você devia estar aqui para poder falar do livro do Bruno. E É, aí, eu sei que você, não é de agora que você se interessa por tecnologia, tá? Eu acho que um dos sim. primeiros precursores na área de direito privado e tecnologia é o teu livro de bens digitais, super Sim. citado, tá? Com edição nova aí no mercado também. Mas hoje o tema é inteligência artificial. Catalã Uhum. hoje já começou a esquentar as baterias do tema, já preparou um textinho sobre a matéria do Google e do engenheiro do Google. Já já a gente fala É. se o sujeito está doido, está obcecado, ou se aquilo é verdade mesmo. Mas vamos começar do início. Vamos começar sabe, perguntando a você o seguinte: o que é inteligência artificial depois das suas pesquisas? Se você tivesse que chegar numa roda, numa mesa de amigos, sentado num bar, e alguém perguntasse a você sobre inteligência artificial, de onde é que você começa essa conversa, amigo? Bom, eu acho que, primeiro, cara, essa minha pesquisa, como você falou, ela parte de um background assim, de direito digital, de interesse.
e de academia, né? Eu acho que eu tenho sido, nos últimos tempos, Marquinhos, um cara bem de conhecimentos múltiplos, sabe? Eu nunca me fechei demais, eu sempre mantive muito aberto, como curioso eterno que sou, confesso. Então, cara, quando eu comecei a prospectar um tema para o meu doutorado, eu segui a mesma linha que eu segui lá atrás no mestrado. Eu tinha clareza que eu não queria falar mais do mesmo. Eu não queria o título pelo título, porque, cara, igual você falou, eu já tinha conquistado algumas boas coisas na minha vida e a academia ela vinha muito mais para coroar uma trajetória do que impulsionar uma trajetória. Eu não sei se você entende essa mudança de dinâmica, né? Então, por exemplo, na minha sala de mestrado eu era um dos mais velhos, na minha sala de doutorado eu também era um dos mais velhos. Eu fui fazer mestrado e doutorado, cara, depois de, sei lá, 13, 14 anos de sala de aula em curso preparatório. Então é aquela coisa que vem muito mais como um prazer do que uma obrigação sacramental de que eu tenho que ter esse título. E tanto no mestrado quanto no doutorado, o que me impulsionou foi buscar coisas novas que ainda estavam pouco exploradas mesmo. Eu não queria fazer mais do mesmo, sabe, cara? Eu não queria escrever aquela tese para trazer mais um ponto de vista sobre um assunto que está mais do que batido. Então, isso aconteceu com essa questão precursora do bens digitais lá em 2014, 2015, quando eu defendi, né? E depois veio o livro e tal, e igual você falou, ainda bem muito citado, né? Teve até seu aluno que fez aquela resenha maravilhosa, e eu agradeço você pelo incentivo ao seu orientando a fazer isso. E na hora de pensar no doutorado, cara, em 2017, por ali, eu falei, também quero navegar em coisas que me desafiam. Eu sou muito movido a desafios, sabe? Então, eu fui pesquisar inteligência artificial, comecei a ler bastante, tive um papo com a Maria de Fátima, que você conhece, Freire de Sá, que foi minha orientadora, a Fatinha, e ela falou, Bruninho, eu acho que se você entrar por esse caminho, eu acho que ainda tem pouca coisa no Brasil, acho que o universo ainda é muito grande para ser explorado, e eu acho que você pode, quem sabe, dar uma contribuição. Então, foi essa linha, cara, que eu segui de começar a ler. Eu falei, vou dar uma... Sabe aquele negócio? Vou procurar um tema legal. Eu comecei a ler, eu falei, caramba, bicho, isso aqui é um universo. E quanto mais se abria as caixas, sabe o catalão? Eu falava, meu irmão, isso aqui tem coisa demais, cara. Porque a gente, no primeiro momento, a gente olha para a responsabilidade civil decorrente, né? De atuação de entes dotados de inteligência artificial. A gente pensa logo no exemplo do carro autônomo, que já tem documentário, tem vídeo no YouTube, tem reportagem, e cada semana, como o Catalã aí escreveu sobre aquele robozinho do Google que nos surpreendeu essa semana com essa notícia, toda semana está saindo uma notícia nova. Só que em 2017 não era assim, cara. E eu pensei, o que eu vou trabalhar em 2017? Será que é responsabilidade civil? Eu falei, não, responsabilidade civil já está com muita coisa. Aí eu comecei a pensar, será que privacidade? Mas privacidade eu acho que eu vou cair demais em LGPD, e também eu já vou encontrar muita coisa escrita e tal. Aí eu comecei a pensar em escrever sobre liberdade. O quanto que a inteligência artificial impactará e impacta a nossa liberdade, a nossa autonomia privada, puxar bem aqui para o direito privado. O quanto a gente está sendo manipulado o tempo inteiro por algoritmo, né? Sem saber. Então, o quanto a nossa liberdade está em risco. É o risco algorítmico, né? É mais um risco. Não é só o risco de exposição a danos, não é só o risco de invasão indevida à nossa privacidade, é o risco da gente estar sendo manipulado. E a nossa liberdade, né, como grande direito que a gente tem no Estado democrático, ela está indo para o saco. Então eu comecei por essa linha. Só que na hora que eu comecei por essa linha, eu comecei a sentir uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Esse tema ele é evidentemente interdisciplinar. Óbvio. Perfeito. A gente vai buscar conceitos, conhecimentos na ciência da computação, na engenharia, né? Na própria sociologia, na filosofia, na ficção científica. Então, ele é um tema que o direito está ali colateral. O direito está olhando como um espectador o que está acontecendo, como em várias evoluções tecnológicas, né, Marquinhos? O direito está sempre ali olhando para ver como é que ele vai se portar. Então, eu comecei a analisar, falei, peraí, antes de eu analisar como é que o direito vai tutelar a liberdade, se ele vai conseguir tutelar a liberdade diante da inteligência artificial, eu preciso traçar algumas bases das quais o direito não poderá se desprender para poder ofertar uma regulamentação adequada e não uma regulamentação qualquer. Então, quando eu comecei a querer escrever sobre liberdade, eu me deparei com essas dificuldades. E a primeira dificuldade foi exatamente essa que você citou. O que é inteligência artificial? Poxa, eu pego um monte de livro de ciência da computação, de engenharia, sabe? Eu vou conseguir construir
ou adaptar um conceito. Agora eu vou perguntar, o que é inteligência artificial para a nossa ciência? Para o direito? Porque a galera nossa que estava escrevendo, Marquinhos, eles já partiam daquela premissa, inteligência artificial é isso aqui, eu cito 3 autores dizendo o que é inteligência artificial e taca-lhe pau, né? E eu estou trazendo o conceito de outras ciências que, para nós, operadores do direito, eu fui na minha completa humildade catalã e falei, caramba, bicho, eu não estou entendendo o que esses caras estão dizendo, não. Quando ele fala algoritmo, eu vou lá saber o que é algoritmo, isso é da ciência jurídica? Não, isso não é. Isso é um corte transversal. Então eu tenho que ir lá nas outras ciências e me deparar e pensar. Como a galera que hoje escreve sobre direito médico, eles têm que se debruçar em conceitos que são da medicina, em conceitos que são da biologia, se eles quiserem dar uma oferta de uma proposta adequada, de construção de teses adequadas. Então eu me deparei com esse problema. E quanto mais eu me enfiei nesse problema, mas eu vi que ali tinha uma tese, cara. Que a tese era exatamente enfrentar esses problemas. E eu fui levando isso para minha orientadora. Eu falei, Fatinha, olha só, sabe aquela ideia de liberdade? Pô, ela é sensacional, a gente tem que tangenciar, mas o cerne é a gente entender, primeiro, o que é inteligência artificial para nós, para o direito. Como é que o direito vai enxergar isso? Aí, segundo problema, se eu traço um conceito jurídico para a inteligência artificial, que é o que eu propus nesse livro, daí o nome, Estatuto Jurídico, é porque é uma volta na teoria geral, cara. É uma volta nos conceitos de teoria geral para a gente entender melhor esse fenômeno tecnológico, para que a gente possa, enquanto jurista, dar respostas mais adequadas, dar respostas mais em consonância com as demais ciências. Então eu comecei a discutir, peraí, tá bom. E o que um ente dotado de inteligência artificial ele é para o direito, depois de conceituar? Então eu fui buscar a natureza jurídica. E aí? Será que um robô humanoide ele pode ser considerado pessoa? Será que ele pode ser considerado pessoa natural ou ele pode ser considerado pessoa jurídica? Ou não? Ele vai ser um fato jurídico? Ou não? Ele vai ser uma situação jurídica? Ou pior, ele vai ser um bem? Vamos definir que o robô é um bem? Ou nós vamos ficar tentando definir personalidades virtuais, como muita gente tem feito hoje, até com argumentos bem convincentes? Então, na minha visão, respondendo a sua primeira pergunta, eu fui buscar essas bases teóricas, traçar um conceito jurídico, saber qual é a natureza jurídica dentre as categorias jurídicas existentes e pensar, Marquinhos e Catalã, quais são os princípios já existentes que a gente pode aplicar com muito rigor técnico para a inteligência artificial. Então eu fui pensar na autonomia privada e inteligência artificial, e aí sim eu toquei no aspecto da liberdade que eu queria lá atrás. Aí eu fui tocar na função social, aí eu fui tocar na boa-fé, aí eu toquei no princípio da responsabilidade, aí eu pensei no princípio da prevenção, que hoje tanto se fala no IBERC como um dos grandes princípios da responsabilidade civil. Então eu fui, cara, construindo esse arcabouço, fazendo essa interlocução entre inteligência artificial e direito, para que lá na frente, no final desse livro, eu pudesse entender melhor os projetos de regulamentação da inteligência artificial que estão pelo mundo. Deu para fazer uma introdução geral, amigo, assim, para você entender? Eu acho que deu, e principalmente porque eu queria pontuar 2 coisas e passar a palavra para o Catalã. Acho que, primeira coisa, não dá para a gente importar o que está lá fora e simplesmente aplicar aqui de modo acrítico, isso não vai funcionar. Você usou uma palavra que eu acho importante, que é a humildade da gente entender que nós estamos lidando com algo que não é do nosso cotidiano, no nosso cotidiano de objeto de estudo, porque ele interfere no dia a dia da gente. Tá? Total. E aí, tem 2 coisinhas aqui. Será que a gente tem um único tipo de inteligência artificial? E será que a gente pode pretender resolver todos os problemas com uma regulamentação que seja igual àqueles LX do passado, que serve de bicho de pé a calvície, e independe do padrão, você vai ter aquele tipo de situação? Então, eu acho que quando você começa a colocar o assunto, para quem está tomando pé, o que acontece? As pessoas acabam, às vezes, focando na sua experiência pessoal. Então, eu tenho alunos que dizem assim, Marcos, para mim, inteligência artificial é aquele robô do Exterminador do Futuro que andava atrás do Arnold Schwarzenegger. Tá certo? Tem gente que faz referência ao grande irmão como se as discussões de privacidade e inteligência artificial fossem sempre sobrepostas, e não são. Tá certo? Boa. E qual é a dificuldade que eu acho? É que, como você mesmo colocou, como muda muito rápido, você ter livros como o seu, são raros no mercado, que as pessoas dizem assim, olha,
eu vou ter um trabalho enorme, que eu vou ter que estar atualizando isso repetidas vezes para poder manter o livro de acordo com a realidade. Então, para a minha primeira provocação para você, eu queria saber se o Bruno imagina uma inteligência e uma definição que cubra todos os aspectos, ou se você, detalhando as diferentes espécies de aplicações de inteligência artificial, você enxerga a possibilidade de regulação diferentes. Mas isso aqui, esse Marcos aqui, na região quente do país, quer saber. O sujeito que está aí de cachecol, tá certo? Provavelmente tem mais alguma pergunta para você. Fala, Catalã. Bom, primeiro eu quero falar para o Bruno da minha felicidade quando esse parceiraço, Marcos Erhardt, disse que você havia aceito o convite para estar aqui conosco, tá? Você é de uma simpatia única e de fato, sabemos da sua agenda e por isso também muitíssimo obrigado. E dizer da minha dupla alegria em ouvir essa tua fala inicial, dizendo que você traz para o seu trabalho alguém que eu prezo muito, se não ele, mas os seus pupilos, que é o Edgar Morin, para trabalhar complexidade. Né? Não dá para a gente falar de saberes que pertencem a outras ciências sem procurarmos beber destas mesmas fontes. O jurista, enquanto regra, ele é arrogante, ele acha que ele consegue saber de tudo sem estudar com seriedade. A partir da sua percepção de mundo, o mundo precisa ser moldado. A dogmática, em alguma medida, é moldada assim. Então, eu fico muito feliz em saber desse teu corte, e isso me anima ainda mais para ler o seu trabalho. Tá? Marcos falava do livro anterior, dos bens, é um livro fantástico, bom saber que tem uma edição nova. E a pergunta que vai aqui do frio, hoje a promessa para alguma coisa como uns 5, 6 graus no final da noite, então de fato a gente precisa estar bem agasalhado. Diz respeito exatamente a essa notícia que eu li essa semana. A inteligência artificial conseguiu superar a barreira e tornar-se, em alguma medida, senciente. E me parece que a grande característica, a partir de tudo que li até hoje, que talvez seja a grande característica que ainda diferencia os seres humanos, os animais não humanos, daquilo que a gente vai chamar de robôs. Tá bem? Ainda que os robôs do público aqui não sejam necessariamente a Rose dos Jetsons ou o Charles do Exterminador do Futuro. Tá? São algoritmos que têm funções específicas e capazes de tomarem decisões a partir da própria lógica algorítmica. Catalã, então, nota de rodapé. Catalã, nota de rodapé. Para a gente pensar. Veja só, vamos ter que arrumar uns exemplos mais novos. A Rose dos Jetsons não tem condição, não, Catalã. Meu irmão, metade do pessoal que está aqui não sabe quem é que você está falando. Que é Jetson, né? Mas os Jetsons são sempre falados ultimamente. Tá vendo um revival dos Jetsons, sim. Vão pro YouTube, vão encontrar lá, tá lá a Rose. A Rose é super simpática. É ela mesmo. Que era a arrumadeira da casa dos Jetsons, né? Isso, aqui em casa é meu robozinho, meu aspirador de pó. Eu tenho também. A cachorra vai para um lado e ela vai atrás da cachorra, sugando o pelo que fica no pelo dela. Bom, vamos lá, amigos. Ô, Catalã, obrigado pelas palavras, cara. Eu sou um grande fã seu, né? A gente conhece as pessoas primeiro pelos livros, pelas publicações. E foi uma honra estar com você lá em Fortaleza aquela vez, lá no IBERC 2019, antes da pandemia. A recíproca é verdadeira, viu, cara? Sou um grande fã e admirador da sua simpatia e da simplicidade de vocês. Então, para mim, foi uma honra. Até brinquei com o Marquinhos e falei, bicho, eu vou ter que passar o dia estudando. Eu não tenho back... Eu não tenho... Não tem condição de fazer live com vocês, não, cara. É muito para mim. Mas vamos lá. Deixa eu tentar primeiro responder o Marquinhos, depois eu respondo o Catalã. Marquinhos, primeiro, cara, não existe um único tipo de inteligência artificial, né? Mas eu acho que a não existência de um único tipo de inteligência artificial não pode ser fator impeditivo para uma eventual regulação. Acho que são coisas distintas. Especialmente, cara, no momento em que a gente, no século XXI, tem utilizado, até com grande sabedoria, eu acho que desse ponto, acho que o nosso legislador ele tem sido sábio de se valer cada vez mais de cláusulas gerais, né, de cláusulas abertas. Então, se a gente pode traçar normas de regulamentação que não fechem questão num único tipo de inteligência. Elas podem ser normas mais abertas, mais abrangentes, que vão dar um norte para que os juízes amanhã possam definir as questões que inevitavelmente chegarão até eles relativamente à inteligência artificial. Eu acho que isso é mais benéfico, no final das contas, do que uma ausência completa de regulamentação. O que nós podemos discutir, na minha visão, é
que tipo de regulamentação mínima a gente deve ter. Que, desculpem quem concorde, mas não é esses projetos que estão sendo debatidos no Brasil. Esses projetos são, a palavra é, risíveis. Eu não tenho outra qualificação para esses projetos. Sei que tem uma comissão agora no Senado, vários amigos nossos lá estão debatendo, né, o projeto de lei, especialmente o projeto 20. O senador Rodrigo Pacheco, aqui de Vamos ver Minas, se né? o Bruno deu uma congelada para mim aqui. Voltou, Bruno. Agora. Oi, desculpa. Fica tranquilo. Então, cara, eu acho que foi salutar a comissão de juristas debatendo isso lá do Senado, mas para mim demonstra exatamente o que o Catalã falou, comissão de juristas. Será que não deveria ser uma comissão interdisciplinar, como foi feito na Europa, como foi feito nos Estados Unidos, onde a galera da computação seja convidada, a galera da engenharia seja convidada, as grandes empresas, as big techs, sejam convidadas para participar de uma construção efetivamente plural? Será que não é a arrogância que o Catalã disse aí, uma comissão de juristas para debater a regulamentação da inteligência artificial? Desculpa, gente, mas na Europa não foi assim. Na Europa foi uma grande comissão interdisciplinar para chegar no projeto ou no regulamento da inteligência artificial que foi apresentado em 21 de abril de 2021, há um ano e pouco atrás, e ainda não foi aprovada, ainda está sendo debatida. Não é um projetinho de 9 artigos que vai resolver a regulamentação da inteligência artificial. O projeto, Marquinhos, não sei se você já viu o europeu, o regulamento da inteligência artificial europeu, ele tem 86 artigos, cara. Ele é minucioso numa série de quesitos. Ele traz conceitos, ele traz regras, ele fala do usuário, ele fala do desenvolvedor, ele fala vários de responsabilidade, cenários. ele fala de papel do Estado, ele fala de autoridade nacional, uma autoridade na União Europeia, como a gente tem a ANPD agora aqui para proteção de dados. Ou seja, cara, ele fala de uma regulamentação para o futuro, aberta, abrangente, sabe, porosa. Então, o que eu fico triste é de ver no Brasil, mais uma vez, uma discussão rasa, pobre e que não vai regulamentar porcaria nenhuma de inteligência artificial. Nós temos no Brasil uma mera carta de intenções. É o nome que eu dei para ela no meu livro. Isso aqui não é uma regulamentação, desculpa. Isso aqui é uma carta de intenções. Olha, temos a intenção de um dia regulamentar a inteligência artificial. Tá bom, gente? Obrigado, valeu, um abraço. Porque, cara, não dá para comparar. Os Estados Unidos, que é a meca das big techs no mundo, eu fui analisar os projetos de lei e as leis já aprovadas nos Estados Unidos, eles estão assim, Marquinhos, tateando, sabe? Ó, vamos regulamentar só isso aqui. Opa, vamos regulamentar a transparência algorítmica. Opa, vamos regulamentar a responsabilidade. Opa, vamos regulamentar aqui alguns deveres que devem ter para quem desenvolve. Ou seja, eles estão fazendo, eles não têm aquelas ideias, né, de grandes microsistemas, eles preferem fazer um act para cada coisa, então eles estão indo assim, para e passo, para que uma regulamentação ruim não inviabilize o desenvolvimento da inteligência artificial. Respondendo a sua pergunta, perfeito. Eu acho que a regulamentação ela é importante, primeiro, para trazer segurança jurídica, para trazer investimento. Se você tem uma grande companhia com milhões ou bilhões para investir e você quer desenvolver algoritmos, você quer desenvolver robô, você quer desenvolver um monte de ferramenta para acelerar a tomada de decisão, para otimizar os seus recursos, você vai aplicar esse dinheiro no Brasil? Você fala, pô, lá não tem nenhuma regulamentação. Não tem uma regulamentação adequada? Então, o que a Europa quer quando ela faz um regulamento de 86, fazendo 86 artigos, um verdadeiro microsistema, que eu chamo de regulamentação da inteligência artificial? Ela quer, para mim está muito claro, estudando o projeto europeu à exaustão, como eu estudei, ela quer atrair investidor, cara. Ela quer atrair as grandes mentes do mundo, ela quer atrair emprego, ela quer atrair o futuro para dentro da Europa, entende? Então é uma visão que não é uma visão jurídica, cara. É uma visão de política de Estado, é uma visão de nação, é uma visão de para onde a gente vai, para onde a gente quer andar, para onde a gente quer arrumar, sabe? A Europa, ela quer o papel, na introdução, na exposição de motivos do projeto, já fala, a Europa quer ser o centro mundial da inteligência artificial. Ela quer ser protagonista no âmbito da inteligência artificial. Então, Marquinhos, te respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que não há uma só inteligência artificial. Isso traz uma dificuldade regulamentatória. Nós temos que superar essas dificuldades, porque é pior nós não termos um regulamento, é muito pior, porque isso afasta investimento, isso afasta desenvolvimento, isso afasta emprego, afasta renda,
Isso deixa a gente, mais uma vez, como a elite do atraso no mundo afora. Mais uma vez, o Brasil está ficando para trás. Mas também, cara, já respondendo de lata, assim, na cara, não é esse projeto de 9 artigozinhos que está sendo discutido no Senado só por jurista que vai dar conta de regulamentar a inteligência artificial no Brasil. E para fechar a minha resposta ao Marquinhos e partir para o Catalã, eu digo o seguinte, cara, que pior do que não ter regulamentação é ter uma regulamentação qualquer. Outro dia eu estava até discutindo com o Felipe Medon, que é um monstro nisso, até nessa comissão de juristas, e eu discutindo com o Medon, ele falou isso, eu falei, cara, eu assino embaixo o que você falou. Às vezes é pior não ter uma regulamentação do que ter uma regulamentação qualquer, uma regulamentação mal feita. Então, na Europa, só para fechar a questão, eles fizeram uma estratégia europeia de inteligência artificial, fizeram uma comissão de peritos de inteligência artificial e não só de juristas, escreveram um livro branco da inteligência artificial para aportar cada vez mais insumos para essa discussão e depois foram fazer uma proposta de regulamento da inteligência artificial, ou seja, foram 4 grandes marcos de 2017, 2018, 2020, culminando no projeto de 2021, com intensos debates, sabe? Então não é uma comissão de juristas, por mais competentes que os colegas que estão lá sejam, e eu os reconheço como tal, vários deles foram citados por mim no meu livro, tem muita gente boa ali, mas é o que o Catalã falou, não é só jurista isso que tem que debater, são as companhias, são as empresas de software, são as indústrias internacionais que vão aplicar os seus algoritmos e os seus mecanismos de inteligência artificial no Brasil. Tem que chamar todo mundo, tem que ser democrático, não é do dia para a noite que vai aprovar. E ainda bem que o Rodrigo Pacheco fez essa comissão de jurista, porque do jeito que estava sendo aprovado. Ia ser pior. Ia ser pior, ia aprovar uma coisa lá sem um mínimo de debate, ainda que um debate eminentemente jurídico. Eu sei que tem outras pessoas também que estão nessa comissão, mas a própria comissão chama Comissão de Juristas. E eu acho que a maior dificuldade que eu tive, sabe, Catalã, para escrever essa minha tese, foi o capítulo 2. Porque no capítulo 2, como você falou, eu mergulhei de cabeça no que é inteligência artificial. Cara, eu perdi as contas de quanto livro eu li, de quanto livro em língua estrangeira eu li, de quantos artigos eu li, para entender, por exemplo, o que é machine learning, o que é deep learning, o que é rede neural artificial, como é que elas funcionam, quais são os estágios da inteligência artificial, o que é a primavera da inteligência artificial, o que é o inverno da inteligência artificial, para você entender tudo, para você dinamizar e falar, beleza, agora que eu entendi isso, deixa eu trazer para a minha ciência aqui e bater uma bola. E aí o próximo capítulo é inteligência artificial e direito, entendeu? Então, acho que, Marquinhos, eu respondi ou não, cara? Com louvor. E Bruno, só para deixar muito claro aqui, você tocou nesse ponto também, em momento algum a gente levantou o dedo aqui para dizer que essa ou aquela pessoa tem algum problema, não. A comissão que está lá é uma comissão de notáveis. Notáveis. Tem muita gente talentosa, muito talentosa, que são, a mim pelo menos, posso dizê-lo, meus referenciais teóricos. Agora, arrogância enquanto classe, que não se permite enxergar tantas e tantas vezes outros aspectos. É isso, aí vamos colocar na conta da arrogância os magistrados que não leram uma linha sobre o assunto tecnicamente e dizem o seguinte, esse negócio aí é igual a Alexa que eu tenho em casa e eu vou resolver como eu acho que devo com a legislação que eu já conheço. Entendeu? Isso. E isso me preocupa. Isso me preocupa muito. Há um empobrecimento do debate, né? Acho que a gente vive um momento, eu sei que o Catalã é um grande crítico do momento que a gente vive, eu também sou, viu, Catalã? Eu acho que a gente está vendo um grande momento de empobrecimento dos debates, né? Todo debate se empobreceu, é impressionante. Seja o debate do meio ambiente, seja o debate da ciência e da tecnologia, seja o debate da educação, né, gente? Nós que somos professores, tudo se empobreceu demais. E eu acho que não é só um fenômeno brasileiro, tá? Isso, na minha visão, é um fenômeno mundial. Acho que é um fenômeno no mundo inteiro. Então, eu acho que isso também se empobrece. E as pessoas, elas gostam de simplificar de um jeito ruim. Como você acabou de falar, a inteligência artificial é a Alexa. Beleza. A inteligência artificial é o que me mostra o que eu devo ver ou o que eu não devo ver aqui no Instagram ou em outra rede social. A inteligência artificial é o carro autônomo. Então as pessoas vão coletando pílulas do que seja inteligência artificial e a partir daí construindo raciocínios equivocados. Esse é o ponto. E aí, indo na pergunta do Catalã, né, Marquinhos? Senão ele fica bravo com a gente. E eu não quero ver o Catalã bravo de jeito nenhum. A pergunta que ele fez é ótima. Será que a inteligência artificial ou os robôs humanoides, como você colocou, né, Catalã? Será que eles vão, de alguma forma, ser seres sencientes? Será que eles vão superar a gente, que é a grande temática
desde meados do século passado, né, desde as leis de Turner lá, se a gente teria ou não essa chamada singularidade tecnológica. Essa é a expressão correta que eu trabalho muito no livro. Será que nós alcançaremos a singularidade tecnológica? Essa não é uma pergunta do direito. E direito passa assim, ó, longe dessa pergunta. Essa é uma pergunta da galera da computação, da engenharia. E, na minha visão, eu respondi isso no livro, tá? Na minha visão, não. Na minha visão, não. Na minha visão, primeiro a gente tem que entender o que é inteligência artificial. Então, o Marquinhos perguntou, o que você viu aí que é inteligência artificial? Para mim, inteligência artificial é uma forma de otimizar realização de tarefas e tomada de decisões. É isso. Realizar uma tarefa mais fácil do que um humano faz, tomar decisões mais assertivas do que um ser humano tomaria. Então, para isso, eles precisam de quê? De grande capacidade de processamento de dados. Por que hoje a gente fala de inteligência artificial, que foi um tema que foi debatido lá na década de 40, 50 do século passado, ficou no inverno e depois voltou com tudo? Porque hoje a gente tem grandes computadores, a gente tem volume de dados, a gente tem Big Data, e com esse volume de dados e grandes computadores, a gente consegue fazer um processamento desses dados de maneira adequada e trazer melhores decisões, realizações de algumas tarefas melhores do que seres humanos. Então, um exemplo clássico, né, dessa realização e adoção de tomada de decisão. Se eu tenho lá, na empresa que o Catalã trabalha, na faculdade que ele dá aula, ele tem lá 10 mil alunos e quer saber qual é a faixa de renda desses alunos, como é que eles se deslocam para a faculdade, o que eles sentem em relação à faculdade, qual que é a expectativa deles para o mercado de trabalho. Se isso tudo foi feito uma grande pesquisa e colocar lá 10 mil respostas numa base de dados, um mecanismo de inteligência artificial, um algoritmo, ele pode dar resposta para o gestor muito mais adequada. Então, ele é um grande fator de auxílio à tomada de decisão para o humano. Mas é uma automação da decisão que, a depender da situação, não vai dispensar o elemento humano. Porque é o elemento humano que vai ter uma sensibilidade, uma visão histórica, uma visão holística, uma visão, às vezes, de futuro. Eles vão te dar, muitas vezes, um retrato da realidade. Ó, a realidade é essa aqui, Catalã, tá? Seu aluno quer isso, ele pensa assim, ele está te dando esse tipo de dado. Então, toma aqui, adota... Mas será que se eu adotar essa decisão que está me dizendo aqui, será que não sei quantos alunos não vão pedir transferência de curso? Será que tantos alunos não vão trancar e vão abandonar a faculdade? Espera aí. Mas isso aqui já aconteceu no ano passado, e esse mecanismo de inteligência artificial não está analisando isso. Um exemplo bobo, tá? Eles vão trabalhar as massas de dados, Big Data, muito melhor do que a gente. Mas eles jamais vão, eu estou dizendo, jamais, eu estou cravando isso, a nossa geração não vai ver isso. Eles não vão, num espaço de 50 anos, eu estou cravando isso por tudo que eu li, eles não vão conseguir superar o humano, porque, por mais desenvolvidos que sejam, o raciocínio deles tende a ser um raciocínio matemático, um raciocínio programável. Ainda que num mecanismo de deep learning, ele vai desenvolvendo outros conhecimentos, outras linguagens incompreensíveis para o ser humano, vão desenvolvendo outras aptidões, como aconteceu aí com esse robozinho do Google. Mas, cara, o elemento humano, os sentimentos humanos, eles não vão ter. Eles não vão ter. Então, eles não vão ter empatia. Ah, não, mas pode desenvolver com empatia. Há um limite para essa empatia. Eles não vão ter raiva, eles não vão ter inveja, eles não vão ter o mesmo tipo de ambição que a gente tem. Vamos falar de filosofia, ô Catalã? O projeto de vida boa deles é diferente do nosso, cara. A ideia de construção de uma biografia deles vai ser diferente da nossa. Então, por tudo que eu li, por tudo que eu vi, a singularidade tecnológica, que seria aquele marco de virada em que o robô humanoide ultrapassa a capacidade de um ser humano, ela sempre vai ter algum senão, algum porém, que vai, na minha visão humilde, impedir que se alcance a complexidade do ser humano. Mesmo porque tem um dado que eu coloquei no livro, Catalã, você vai gostar bastante, que é o seguinte: a ciência ainda não alcançou todas as possibilidades do ser humano. O nosso cérebro está em constante estudo. Nós temos uma neurociência que está sendo estudada e desvendada a cada dia mais. Então, aquilo que a gente acreditava 20 anos atrás sobre o nosso cérebro está sendo tudo reconfigurado por pesquisas, pelo avanço de pesquisas da nossa mente, do nosso cérebro. As pessoas estão estudando isso. E quanto mais a gente estuda o nosso cérebro, mais boquiaberto a gente fica. Então, quanto mais o nosso cérebro é estudado, na minha visão, mais difícil fica de ser alcançada essa tal
de singularidade tecnológica. Não sei se eu te respondi, Catalã. Claro, claro, claro. Deixa eu botar um fogozinho aí, Catalã. Escuto em ti um pouco do que eu li no Superinteligência, do Nick Bostrom, que é um transhumanista. Sim. E, bom, talvez esse seja um ponto a nos preocuparmos. A fusão da inteligência artificial as consequências ao cérebro humano. Sim. Porque isso é algo que em potência está aí, prestes a ser realizado. Sim. Mas, enfim, transhumanismo na veia. Né? Isso a gente precisa conversar num outro momento, que é uma fala muito apocalíptica. Mas aí não é puramente, né? Quando veio a ideia da singularidade, é puramente a inteligência artificial superar a humana. Agora, quando você fala de transhumanismo, essa fusão, aí sim, cara, aí tem um universo que nós vamos estar velhinho discutindo isso e toda a revolução que vai acontecer. Eu concordo com você, né? A gente pensar em órgãos artificiais, né? Imagina, é muito louco. Mas vamos fazer uma pergunta que eu não sei se você ouviu na banca, porque eu vou inverter a lógica do negócio. Bora. Bruno, o que não é inteligência artificial? Então vamos lá. A gente falou da Alexa. A gente podia falar do aplicativo para escolher o cachecol do Catalã, que ele, para não repetir a roupa, então ele tem lá um aplicativo para escolher o cachecol. A gente podia falar do seu gestor financeiro do banco. A gente podia falar aqui do carro. E aí, a gente tem agora uma moda de colocar o adjetivo inteligente em tudo. Então, a sua geladeira é inteligente, o seu carro é inteligente, o seu aspirador de pó é inteligente. Bruno, algoritmo é sinônimo de inteligência artificial. Não. E o que é que não é inteligência artificial? Vamos ver se a gente fazendo a contrário senso ajuda o pessoal que está assistindo. Desconstrução, né? A desconstruçãozinha. Isso. Bom, eu acho assim, vamos lá. Primeiro, eu sou adepto, até escrevi isso também no livro, de um conceito muito simples e minimalista de um professor israelense, Israel, viu, Marquinhos? É o lugar, cara, que hoje mais está escrevendo sobre isso. Cara, tá voando. E jurídico também, né? Pra você ter uma ideia, tem uns professores lá em Israel que estão discutindo a inteligência artificial e o direito penal. Eu dei uma palestra outro dia em Natal sobre isso. E assim, cara, é maravilhoso. A galera pirou, né? Como é que nós vamos trabalhar a responsabilidade penal para questões de inteligência artificial? Só para dar um spoilerzinho. Mas, na minha visão, eu sou adepto de um conceito que é um conceito bem minimalista de um professor israelense chamado Jacob Turner. O Jacob Turner, ele adota, no livro dele de 2019, que chama Robot Rules, de 2019, ele adota o seguinte conceito, eu vou até ler para vocês aqui. Inteligência artificial é a capacidade de uma entidade, olha como é que ele abre, ele não fecha só em algoritmo, uma entidade, pode ser um robozinho, pode ser um algoritmo, pode ser lá o que for, uma entidade não natural, não biológica, de fazer escolhas por um processo avaliativo. Então, quando eu tenho uma entidade que não é natural, não é biológica, e ela faz escolhas, adota a escolha A ou a escolha B ou a escolha C, depois de fazer uma avaliação, isso seria, na visão do Turner, inteligência artificial. Tá? Então, eu falei brincando até numa palestra que eu dei esses dias. Quando eu jogo a bolinha pro meu cachorro e ele sabe que tem que ir lá buscar e trazer para mim porque vai ser divertido para ele, não tem nada, isso é uma inteligência totalmente biológica, totalmente orgânica, é o instinto que ele tem de ser feliz, de querer brincar comigo, de ser um ser senciente, como os animais domesticados são, e por aí vai. Né? Agora, quando eu pergunto para a Alexa que música eu devo ouvir hoje, quando o meu robozinho ele sabe que ali é uma quina, que ele tem que virar para limpar o pelo do meu cachorro, né? Quando o Instagram sabe que eu tenho alguma predileção, que coisa linda esse Lula, tá aí. ó. Adoro Golden. Eu tenho 2 Border Collie aqui e um Lulu da Pomerânia também. E daqui a pouco eu solto eles aqui também. Então, quando esses organismos não biológicos, não orgânicos, eles tomam uma decisão depois de fazer uma avaliação, isso seria inteligência artificial. Então, seria um conceito bem amplo, bem genérico, que alcançaria qualquer entidade. Né? Agora, o que não é inteligência artificial? É quando simplesmente já há uma programação que não há critério algum de avaliação. Por exemplo, quando você tem um celular antigo, vamos colocar assim, não era um smartphone, e ele te mostrava quais eram os números que você mais ligava, ou dizia qual era o seu tempo de uso, etc. Ele está simplesmente coletando dados, ele não está avaliando nada, ele não está tomando decisão nenhuma. Ele está só externando para você qual é o dado que ele processou. Então, meros processamentos de dados, sem tomada de decisão, sem critérios de avaliação,
não podem ser tidos, Marquinho, como inteligência artificial. Porque hoje, qualquer processamento de dados está sendo chamado de inteligência artificial. Virou um codinome para qualquer coisa que é minimamente mais esperta. E nem tudo que é minimamente mais esperto é inteligência artificial. Os bots que a gente tem hoje, quase todo operador, tá certo? De energia elétrica, de água, de telefonia, a sua operadora TV a cabo, tem lá um aplicativo no WhatsApp, tem lá. Você quer a função 1 para a segunda via, a função 2 para o código de barra. A gente não pode reduzir a inteligência artificial apenas a isso. Mas aí, sabe qual é o problema? É que aquele engenheiro do Google está trabalhando num nível altíssimo de desenvolvimento. E aí a gente tem que levar em consideração que o impacto da inteligência artificial que vem sendo usada no Brasil não atinge as pessoas da mesma forma, de modo simultâneo, de modo uniforme. Isso torna o assunto mais difícil ainda de você lidar com isso. E aí eu queria ver se você concorda com a analogia que eu vou fazer aqui, tá? Então, imagina que você tem um carro de Fórmula 1. E aí ele tem uma velocidade espantosa. Mas acontece que se você não coloca a gasolina no carro, ele não vai sair do canto. E a minha preocupação, às vezes, é que a gente estuda, tem a galera da LGPD, tem a galera da inteligência artificial, e às vezes as pessoas não vislumbram que se eu não tiver um big data, como você colocou aqui, se eu não tiver dados para poder servir de combustível, aquela aplicação, aquela entidade não vai se desenvolver. Tá? E aí a minha pergunta para você é o seguinte: para o Bruno, inteligência artificial é aquela que, por exemplo, pega uma grande massa de informações, classifica e sugere alternativas? Ou para eu colocar o selo de inteligência artificial, não basta apenas realizar atividades meio, eu preciso realizar atividades de decisão? E vamos pegar o exemplo de grandes financeiras aí, você pega o seu dinheiro e você vai aplicar na bolsa, mas, na verdade, não tem nenhum corretor aplicando seu dinheiro na bolsa. Tem lá uma programação de computador para decidir como é que vai ser a aplicação. Como é que tu enxergas isso? Vamos lá. O primeiro exemplo que você deu são dos chatbots, né? Esses chats que você entra na operadora, digite 1 se você quiser para cá, 2 para lá. Você fala, a pessoa está programada até para falar, certo, entendi. Então, isso é sim, tá? Inteligência artificial, Marquinhos. Isso é um nível mais básico de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, como você falou, ela não é uma coisa única e acabada. Ela tem várias camadas, várias formas da gente configurar ela. Então, essa do chatbot, ela é uma das mais primárias formas de inteligência artificial. E se você contratar, igual no meu curso lá no Supremo, a gente contratou uns 2 anos atrás, quando começou a pandemia, é uma empresa que trabalha esse atendimento por WhatsApp, ela na cartilha de venda dela, Catalã, vai lá, nos nossas ferramentas está incorporado inteligência artificial para otimizar o atendimento do seu público, isso vai te economizar tempo, dinheiro, não sei o que mais. Ela não está errada. É inteligência artificial. Você tem uma árvore. É uma árvore de decisão. Exatamente. Você vai criar, né, e a dificuldade é exatamente essa, você criar a árvore decisória. Então, se ele clicar 1, vai vir para cá, se ele clicar 2, vem para cá, você vai fazendo toda uma árvore, uma teia, para que a pessoa chegue naquele nível de atendimento, né? Mas, na minha visão, cara, eu acho que se a gente começar a enxergar a inteligência artificial por camadas, né, de uma inteligência mais básica, de uma inteligência mais avançada, a gente começa a resolver esses dramas, entendeu? Esse primeiro drama que você colocou, sabe? Mas o simples fato da gente ter essa tecnologia embarcada hoje em vários softwares, a gente vai ter que discutir o quanto essa inteligência vai se valer, como você colocou muito bem, de dados para poder operar, né? E qual vai ser os limites desse com base na LGPD. Então, a gente está começando a uma caminhada agora, né, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e como eu citei, a Europa já está querendo, além de uma autoridade europeia de proteção de dados, eles já estão pensando também numa autoridade europeia para inteligência artificial. E eu acho que, como você muito bem colocou, vão ser órgãos de controle, de fiscalização, que terão, cara, que andar de mãos dadas. Não vai ter como, igual você falou, uma galera pesquisar LGPD, uma outra galera pesquisar inteligência artificial, e esses dois não se darem as mãos. E falar, não, minha pesquisa é LGPD. Não, tudo bem, cara, mas em algum momento você vai ter que parar e estudar inteligência artificial. Ó, minha pesquisa é só inteligência artificial. Tá bom, mas como é que ela vive sem dados? É como você falou, a gasolina da inteligência artificial é a massa de dados e o processamento desses dados. São 2 gasolinas, tá? A massa de dados e o processamento desses dados. Então eu acho, na minha visão, que nós, enquanto juristas, vamos ter que gastar muito tempo da nossa vida para fazer essa interlocução. E eu pergunto,
Cadê a citação ao regime de proteção de dados na regulamentação que se quer fazer no Brasil? Nós vamos regulamentar inteligência artificial como se não existisse uma LGPD? Será que uma regulamentação da inteligência artificial não necessitava de uma inserção de um capítulo próprio ou de artigos próprios dentro da própria LGPD? Ou será que são realmente dois mundos paralelos que vão ter pontos de contatos eventuais e que eu posso resolver com dois microsistemas que andem paralelamente, que andem lado a lado? Isso vai ser tese, cara, para mais de metro. Eu não tenho uma resposta fechada para você, mas compartilho dessa sua, vamos colocar assim, preocupação, essa antevisão. Vamos colocar, eu compartilho, estou 100% contigo nessa. Eu acho que são coisas que vão ter que andar de mãos dadas. Por quê? Se eu quiser trabalhar só a inteligência artificial e descuidar da proteção de dados, desculpa a expressão, mas vai dar merda. Vai haver gravíssimas violações à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, se amanhã lá, para usar o mesmo exemplo que eu dei, o Catalã, na universidade que ele leciona, quiser fazer processamento de dados, porque agora tem um baita de um algoritmo de inteligência artificial que eles contrataram de uma empresa de software da Califórnia e eles não vão ter que olhar para a LGPD, taca ali os dados e vamos dizer aí quem está disposto a doar sangue aqui na faculdade por questões sei lá o quê, né? Ou então vamos triar, aqui é a galera do sangue A, aqui do sangue AB, ali do O, ali do sangue B. Será que vai poder fazer isso ou esse dado sensível não vai poder ser alimentado numa ferramenta de inteligência artificial? Ou vai, se eu for um laboratório, se eu for um hospital, se eu for uma secretaria municipal de saúde? Sabe o que vai ser meu pós-doc, Marquinhos? Vou te contar. O meu pós-doc, cara, daqui a uns anos, quando eu respirar de novo, vai ser inteligência artificial e segurança pública. Aí eu vou casar minhas duas coisas aqui. Por quê? Isso é interessante. Cara, é o que está sendo discutido. Será que eu posso instalar câmeras nos postes aí de Belo Horizonte inteiro para capturar foragidos da justiça? Eu vou desenvolver um programa de reconhecimento facial, eu vou colocar na estação de metrô aqui, todo mundo que passar lá, pé. Aí vem o vigilante, já cata o cara, ó, seu rosto foi identificado, você tem um mandado de prisão em aberto, será que isso vai poder ser feito ou não? Ou será só em crimes graves? Será que nós vamos admitir isso para crimes hediondos, mas não para outros crimes? Será que nós vamos admitir só para quem já tem sentença transitada e julgado? Cara, assim, há um mundo pela frente, cara. E o que é que a gente vai fazer quando pegar a pessoa errada? Foi mal? Não, pois calma. Eu já estou pensando no devedor de alimentos. Já vai ter advogado aí defendendo que tem que prender o devedor de alimentos. Boa, também, né? Conflito entre duas existências, né? Entre direitos existenciais, né, Marquinhos? Excelente, cara. É isso aí, Catalã. Aí, Catalã, veja só, o Bruno falando aqui, eu pensando. Primeiro, Bruno, não sei se você conseguiu acompanhar tudo nesse corre-corre da tua vida. Acho que hoje começaram a liberar os cadernos com os novos números de anunciados do CJF. E não, eu vi que teve a reunião, tem 2 meses, né? Por aí, 1 mês e meio, 2 meses que teve a reunião em Brasília. Isso. Acompanhei, tá. Mas não vi, cara, não vi. Está saindo do forno. E aí, antecipando para os amigos aqui, um dos anunciados da Comissão de Direito das Coisas diz respeito à propriedade de material produzido por aplicações de inteligência artificial. Vocês devem ter acompanhado notícias de, por exemplo, tem algumas coisas de jornalismo que são repetitivas. Você falar sobre dólar, você falar sobre meteorologia, tá certo? Previsão do tempo. É difícil você inovar num negócio que você basicamente vai se repetir vários dias. Então você tem em alguns lugares desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial para gerar aqueles comunicados, para gerar aqueles releases. E aí a pergunta é o seguinte: de quem são os direitos autorais daquilo? É do criador ou é da criatura? Boa. Eu posso pegar o ente, a entidade, e estabelecer que ela vai passar a ter direito sobre aquilo, porque eu não preciso ser pessoa para o sistema me reconhecer capacidade para algumas coisas. Em geral, a capacidade reconhecida é para responder perante terceiros. Vamos pegar aí exemplo do condomínio ou da massa falida. E aí, Bruno, um dos anunciados vai dizer que em nenhuma hipótese, ou que a gente não vai ter a possibilidade de atribuir para a criatura titularidade de direitos nesse momento. E é curioso você ver a Comissão de Direito das Coisas tratando de um assunto que ainda não está regulamentado. Mas o enunciado foi devidamente aprovado e deve entrar na relação. Tá certo? E aí eu aproveito para te perguntar, já que você já mencionou que tratou do assunto, a gente não tem LGPD criminal. A gente tem um projeto de LGPD para cuidar da parte criminal que está lá boiando no Congresso e parece que a pauta do Congresso é própria, não é exatamente a pauta das necessidades da sociedade. Não vamos entrar nesse espaço. Mas aí você acha possível criminalizar o programador
por conta de um ilícito perpetrado utilizando uma aplicação de inteligência artificial? Você já chegou a pensar sobre isso? Sim, eu cheguei e até escrevi aqui no livro. Eu equiparei muito a ideia da responsabilidade penal ambiental, né? Eu acho que aqui a gente tem um aspecto similar. Quando a gente fala da responsabilidade da pessoa jurídica no campo criminal, ela é uma responsabilidade criminal bem meia boca, né? Vários autores falam isso há 3 décadas no Brasil, ou mais, né? Mas eu acho que pensar o direito criminal... Primeiro que a gente precisa repensar o direito criminal como um todo, né? Já começa por aí o bate-papo, né? Nós civilistas, a gente adora dar pitaco aí na seara dos outros, mas espera aí, né, galera do penal? O penal é bonitinho, é legal, mas vamos repensar isso aí. Então, eu acho que, sim, qual vai ser a sanção penal típica que a gente vai aplicar a essa galera? Vai aplicar pena de prisão porque um algoritmo de inteligência artificial acabou causando danos a uma pessoa. Mas peraí, o direito penal é premido por filtros muito próprios, que é o filtro da tipicidade. Então você vai construir um tipo que, com base num dolo eventual, vai ser uma conduta dolosa, vai ser uma conduta culposa. A gente sabe que tipos culposos têm baixíssima eficácia ou eficiência para reprimir ou dirimir delitos. A gente, quando tem um grande crime culposo, a gente já fala o quê? Eu, pelo menos, falo, galera, esquece o direito penal, isso aí é delito culposo. Vai dar nada, o cara vai pagar 30 cesta básica, 50 cesta básica, 6 meses de prestação de serviço. Vamos encarar a realidade como ela é, sem romantismo algum. Então... Bruno, não que o direito civil funcione, mas o direito penal, se tivesse que funcionar, cara, a gente tem aí uns 3 mil anos de história provando isso. Quer efetividade? Quem está preso hoje no Brasil? É isso aí, cara, é sempre igual. Um corte sociológico muito pequenino. É porque eu posso falar, sabe, dominam os meios não querem conviver com a pobreza. É isso, Catalã. E eu posso falar porque eu já trabalhei na Polícia Federal 10 anos na repressão de entorpecentes, prendi traficante à torta direito, fiz mais de 100 operações contra tráfico de drogas e agora, meu amigo, eu estou trabalhando na corrupção. Né? Crimes de corrupção, colarinho branco, só isso. Na época de crime de droga, eu fazia lá 2 provinhas contra o traficante, ele ficava 20 anos agarrado na cadeia. Agora eu produzo 30 contra um corrupto e ele nunca é preso, cara. É simples assim, bicho. A realidade é essa, meu amigo. O traficante, você produz 2 provinhas, o cara agarra a vida inteira na cadeia. O corrupto, você produz 30 provas bem produzidas e vai ser desconstruído em algum momento, cara. A gente não tá... A sociedade brasileira, ela escolheu quem vai prender, né? Então, ô Marquinhos, para voltar na sua pergunta e a gente não entrar aqui num debate criminológico, que não é nem direito penal, um debate de criminologia, eu acho que o direito penal vai ter baixíssima eficácia, mais uma vez, se quiser criminalizar, como você perguntou, a conduta de um programador. Porque, tudo bem, a gente pode criar lá um tipo doloso, né, com filtro da tipicidade penal, a gente pode criar um tipo doloso quando alguém, lógico, o cara criar um Frankenstein para prejudicar as pessoas. Eu não vou matar alguém, mas vou programar um robô humanoide para pegar um fuzil que vai estar dentro do meu armário e ele vai lá e mata o meu Mévio, né? O meu Tício, o meu Caio. Tudo bem, mas espera aí, será que o delito de homicídio já não resolveria isso? Será que o tipo penal já existente já não resolveria isso? Né? Com o robô sendo só um instrumento a mais desse tipo penal? Então não sei se há uma necessidade, cara. Não sei se foi isso que você pensou. Deixa eu resgatar. Não, eu queria que você fizesse esse contraponto, eu acho que a ideia era essa mesmo, mas deixa eu colocar aqui uma situação para você. A situação é o seguinte, você falou que o Catalã estava usando para os negócios dele educacionais uma inteligência artificial, lá uma aplicação de inteligência artificial. Sim. Só que aí, veja só, o Catalã comprou essa aplicação de alguma empresa, tá? Sim. Só que essa aplicação ela vem oca. Eu preciso colocar o banco de dados do Catalã para poder aquela informação, aquele processamento acontecer e eu poder ter alguma consequência daquilo. Uhum. E aí eu vou ter a pessoa que fez a programação, a empresa que vendeu a aplicação para o Catalã, mas acontece que elas às vezes não têm relação nenhuma com o banco de dados que vai ser utilizado. E aí, dependendo do desenvolvimento da IA que a gente está falando, eu gosto de comparar com aquelas máquinas que você faz salsicha. Você sabe que vai entrar de um lado, mas você não faz ideia do que acontece ali dentro e do que vai sair do outro lado. Aí, Bruno, o que acontece? Depois de 2 meses de utilização daquele aplicativo, as pessoas começam a perceber que algumas decisões relacionadas ao que o Catalã programou estavam sendo discriminatórias. E aí você vai ouvir na audiência o sujeito que fez a programação. E aí você vai perguntar ao cara o seguinte, mas veja bem, quando você criou a linguagem de programação, quando você estabeleceu os algoritmos, o que você esperava?
Aí o cara vai te responder assim, Bruno, eu não esperava nada, porque eu não sei qual vai ser a decisão, tá certo? Eu cheguei num ponto de desenvolvimento que eu não faço ideia o que vai sair do outro lado. Eu verei as condições para o processamento acontecer. E como é que o senhor quer me responsabilizar por esse negócio? Porque se eu usar outro banco de dados, talvez a resposta não fosse aquela que você está aqui agora reclamando. Como é que você vai individualizar essa conduta, que é uma tarefa super relevante no direito penal? Sem individualização de conduta não há responsabilidade criminal. E quando for uma equipe de desenvolvedores, que é o que normalmente acontece, e mais, será que ele não vai ter uma responsabilidade pela omissão? Ah, mas se aconteceu isso, você tinha o dever de desligar. Você tinha o dever de desligar a IA. Então a gente pode criar um tipo penal omissivo. Havendo possibilidade de danos ao patrimônio ou à pessoa, o desenvolvedor da IA tem o dever de desligá-la. Um tipo penal omissivo seria interessante a gente pensar, cara. É um cenário maravilhoso, Marquinhos. Quando você vê que hoje na área empresarial, você vê ESG, as siglas de meio ambiente, de sociedade e de governança, tendo um papel de protagonismo, quando você coloca um produto no mercado, você não se preocupa só com o cliente que está na ponta. Você se preocupa com seus funcionários, com seus fornecedores, com a comunidade em geral, com a relação com o governo. E aí, o que é interessante falar para o pessoal que está assistindo a gente? Em que pé nós estamos? Eu acho que, ao longo do mundo, sem medo de errar, a gente tem muito mais soft law do que normas específicas tratando do assunto. Pessoal, traduzindo isso, a gente tem diretrizes éticas que ensinam a gente o que é que a gente deve pensar, o que é que a gente deve se preocupar no tratamento da inteligência artificial. E aí, se você hoje é magistrado, se você hoje é advogado e aparece um caso para você, você provavelmente vai estar diante de uma lacuna, você vai lá para a lei de introdução, você vai ter que buscar um mecanismo de integração, e aí você vai trabalhar princípios, você vai trabalhar costumes, e você vai ter que construir uma decisão com base no que tem aqui. E eu acho legal quando você fala da proposta do livro, de você analisar a aplicação de alguns princípios para essa realidade. Porque, veja, eu não sei o que o juiz vai decidir, mas ele tem que lembrar que ele tem que garantir dignidade humana. Ele tem que lembrar que ele tem que garantir solidariedade social. Ele tem duas alternativas possíveis e ele tem que ver qual é aquela que é mais adequada, que atenda a boa-fé, um ambiente de cooperação, de probidade, de lealdade entre as pessoas. Então, veja, eu não sei onde é que eu vou parar, mas eu tenho uma bússola. Pelo menos para me dizer para onde é que eu tenho que olhar, para onde é que eu vou apontar. Eu vou procurar a luz de um farol. E aqui a minha analogia do farol são de um grupo de princípios que podem me ajudar a desenvolver um raciocínio. Agora, sabe qual é o problema, amigo? Isso exige uma qualidade de argumentação e uma qualidade de decisão. E se a gente pegar diante de um problema com um IA que atinja 1 milhão de pessoas, o nosso judiciário não está aparelhado para lidar com isso. Errou. E as ações coletivas? Eu falei muito sobre isso e ação coletiva. Será que o Ministério Público ou mesmo a Defensoria, eles estão preparados para enfrentar os desafios que a IA vai trazer e já está trazendo de violação aos direitos do consumidor? Eu vou dar um exemplo, cara. Todo mundo, se parar para observar, vai começar a ver que não é só coisas que você fala no seu dia a dia que aparece patrocinado no seu Instagram e outra rede social. Porque o que você fala já está na cara, né? Se o Catalã falar assim, ó, eu vou vender meu Volvo, aquele Volvo que ele tem maravilhoso, né, Marquinhos? Volvo 0 km, eu vou... Eu vou vender meu Volvo, no dia seguinte ou no mesmo dia à tarde, vai aparecer para ele uma propaganda de um Volvo ou de outro carro. É fato. Isso aí, a nossa voz está sendo captada na cara dura e ninguém tem feito nada. Eu não conheço uma ação civil pública promovida para tutela dos interesses do consumidor por aquilo que você fala está aparecendo na sua timeline como publicidade. Eu não conheço uma ação dessa. Embora quem gerencia Alexa, Siri, etc., negue isso veementemente. Claro Juro que nega. Claro que nega. Mas o Catalã, se a gente começar a observar, tá pior. Tá pior. Outro dia, cara, aconteceu um fato marcante. Eu fui dar uma corridinha domingo de manhã aqui perto de casa e eu olhei um carro daquela marca Kia. Eu falei, carro bonito da Kia, cara, eu nunca tinha visto esse design. E não falei, eu estava sozinho. Eu olhei o carro, com o celular no bolso. Eu olhei o carro. Cara, de tarde apareceu um post patrocinado da Kia para mim. Eu fiquei tentando lembrar se eu tinha falado para alguém sobre aquele carro. E eu não tinha comentado com ninguém. Tinha sido uma coisa minha comigo mesmo. Eu olhei. É aquela questão que a gente está falando hoje, né, no IBERC também,
da proteção neural, os direitos neurais. Até que ponto isso está sendo violado? Se vocês que estão nos assistindo começar a parar para analisar os posts patrocinados que estão aparecendo para vocês, antigamente aparecia para a gente como post patrocinado aquilo que a gente pesquisava no Google. Você pesquisava lá, hotéis em Porto Alegre, daí de tarde aparecia para você, ó, você quer olhar hotéis em Porto Alegre? Eu sei que você está a fim de ir para Porto Alegre. Olha as promoções de Porto Alegre. Hoje isso aí é o beabá, isso é o básico. Todo mundo está cansado de saber o que acontece, chama remarketing. Agora, quando eu falo, quando eu olho, quando eu penso, e aquilo está aparecendo para mim como uma publicidade, qual é o nível de invasão que está tendo, cara, na minha fala, na minha mente? A gente precisa ficar atento quanto a isso. Então, a minha pergunta, esse exemplo surgiu dessa pergunta. Será que o Ministério Público, a Defensoria, os titulares dessas class actions, será que eles estão preparados para nos proteger adequadamente? E se propuser isso no judiciário, pegou lá um promotor que é pesquisador dessa área e falou, batata, eu vou meter o ferro com uma ação civil pública. Será que um judiciário de primeiro grau, atolado de outras demandas, está preparado para isso? Será que aquele pessoal um pouquinho mais velho, experiente dos tribunais, estão preparados para lidar com isso? Né? Se eles estão com dificuldade de lidar com lei, com marco civil da internet, cara, eles estão com dificuldade para lidar com o marco civil da internet. Eu tenho certeza que vocês dois advogantes já falaram, não é possível. Esse cara não entendeu o que eu falei na petição, não é possível. Né? Ele falou que não há lesão aqui, porque esse cara nem tem rede social, ele nem sabe como é que são as lesões em rede social hoje. Estou com um cliente, está sendo cancelado injustamente. Eu quero que aqueles posts sejam retirados do Instagram. Aí eu peço, notice and take down, eu tenho que entrar no judiciário, o judiciário tem que determinar a retirada. Aí o juiz, não, essa ofensa já foi feita, agora que se busca só dano moral. Bicho, isso é todo dia. E mais isso que é todo isso, Bruno, dia. eu sou amigo de quem eu quiser, se eu não quero mais ser amigo, eu não vou ser. Então, ó, deleta. Conectei. É isso, cara. Então, são muitos desafios pela frente, por isso que eu acho que o direito digital ele vai sair da costela do direito civil em breve tempo, né? E vai ter direito digital 1, 2, 3 e 4 na faculdade, hein? Já estou antevendo isso aí. O problema é que sempre começa com a gente, né, amigo? Sempre começa em parte geral o direito civil. Começa da nossa costela, meu irmão. Você não sabe onde colocar aquele assunto, joga lá pro pessoal do civil e depois a gente vê o que é que vai acontecer. Vida privada, né, cara? É maravilhosa a vida privada. As relações humanas, veja, a gente não pode fugir disso. Você gostando ou não gostando, isso vai atingir você. Meu caro, veja, a gente tinha combinado um papo de 40 minutos. A gente já passou de 1 hora aqui. E eu ia ficar lhe ouvindo a noite toda. Mas, primeiro, a gente já abusou muito da sua boa vontade. Que o quê, cara? Eu vou te agradecer. Vocês não pedem, vocês mandam, meu irmão. Que é isso, eu vou te agradecer. Vou dizer ao pessoal que está aqui assistindo a gente ao vivo, pessoal que vai assistir a gravação depois, que está buscando uma bibliografia atualizada sobre o tema, confere lá, Editora Foco, Estatuto Jurídico da Inteligência Artificial. Tá? Bruno, meu amigo, é sempre muito bom estar com você, conversar, te ouvir. São nota 10, cara. Vamos tentar repetir isso em outro contexto, com outro cenário um pouco mais para frente. E já que eu comecei hoje dando as boas-vindas, vou deixar o Catalã fazer aqui o encerramento do nosso papo. Meu amigo, é com você. Obrigado. Bruno, você sabe que eu vivenciei essa situação que você vivenciou também essa semana, tá? De pensar em alguma coisa e horas mais tarde a publicidade ser dirigida diretamente para mim. É isso. A aposta que eu faço pode ser uma coincidência, mas tem também aquela outra percepção de que 250 cliques permite que sistemas de inteligência artificial te conheçam melhor do que você mesmo. E, de repente, um instante, o clima, um sombreado, uma temperatura diferente. Você comeu alguma coisa, você tem que pensar naquilo. É o momento exato de te fisgar. Então, Boa. Eu quero ler teu livro, tá? Eu estou muito animado. Eu vou pedir pro Léo mandar para vocês, né, pô? O Léo tem que mandar esses livros aí para vocês. Vou falar com ele hoje. Então, por favor, eu ainda não comprei. Então, melhor ainda, porque vou falar com o Léo. Vive desse jeito assim, ó. Eu falei do carro da Mercury agora há pouco, que eu preciso complementar a minha renda, ó. Roupa rosa, carro rosa, porque só lecionar não dá, tá? Mas, enfim, a alegria vem da sala de aula. E com alegria é que eu ressalto. Obrigado por estar aqui com a gente. Convidar o pessoal que está aqui conosco, que veio para o nosso perfil, viu o perfil do Bruno, que nos acompanha, Direito Civil e Tecnologia. A gente está tentando fazer algumas coisas legais. Quem veio pelo nosso perfil, que siga o Bruno, faz um trabalho muito, muito, muito legal. E que essa seja apenas mais uma conversa, entre outras, que vão rolar aí no futuro próximo. Obrigado de coração. Um beijo para você, Marcos. Bom te ver, gente. Eu vi muita gente legal, muito amigo querido, muita amiga querida passando por aqui hoje.
Tá? Que bom. Eu estou à disposição de vocês e espero que o nosso próximo encontro seja presencial, né? Se a pandemia Deus ir quiser. embora, a gente está Oxalá. precisando voltar aos encontros presenciais aí, a gente bater esse papo, tomando um vinho, trocando uma ideia, né? Sempre enriquece Liga demais Porto estar com Alegre, pessoas como que eu faço um vocês. churrasco para você aqui em casa. Oh, aí Conhecer a sim, Lua. hein? Aí Olha, tá sim, vendo? hein? Aí sim. Combinado, amigos. Obrigado pelo carinho, viu? Grande abraço. Pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.